Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a deixar o seu like e compartilhar essa oração com muitas pessoas. E o nosso tema hoje é a oração do justo. Quando nós falamos sobre a oração do justo, talvez o seu conceito esteja um pouquinho errado. Vamos ler em Lucas capítulo 18, quem é justo para Jesus? Está escrito, é a parábola do fariseu e do publicano. Está escrito no versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. E desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Até aqui eu quero ler, nós já lemos, eu quero explicar para você. Aqui são 2 homens, 2 orações, no mesmo lugar. E aqui eu tenho, por enquanto, nós só lemos a oração do fariseu. Quem era o fariseu? Um religioso, um homem que estava seguro que a oração dele era uma oração do justo, uma oração que estava chegando aos céus. Afinal de contas, ele cumpria com tantas regras. E esse era o fariseu. Mas ele não percebia que ele quebrava algumas regras. Por exemplo, o orgulho. Ele tinha o orgulho. Não adiantava ele ficar fazendo regras de homens, porque os fariseus eram tão religiosos que eles colocaram leis que Deus nem tinha colocado. Eles ficavam competindo quem tinha a franja mais comprida no manto, e isso mostrava que era uma pessoa de honra. Eles ficavam competindo entre eles quem iria sentar no primeiro lugar. Tudo isso, orgulho, tudo isso é abominação para Deus. Deus não estava olhando para aqueles homens como justos, porque eles estavam pecando. Eles não consideravam o orgulho como pecado, mas era pecado. Justo é aquele que sente necessidade de Cristo na sua vida diariamente. Justo é aquele que entende que sem a justificação de Cristo Jesus, eu nada sou. Que os meus atos de bondade, os mais nobres, sem a presença de Deus me transformando diariamente, é como trapo de imundícia diante de Deus. Então, não fique pensando que você é melhor do que alguém. Você precisa olhar para você mesmo. Jesus ensinou isso. Por que você está incomodado com o cisco no olho do teu irmão se você tem uma trave no teu olho? Você precisa começar a olhar se você quebra a lei de Deus condenando os outros de que estão quebrando. Se você está falando mal, se você está mentindo. Tudo isso é um confronto. Nós precisamos, é um confronto diário, porque a nossa carne é fraca. Nós temos a tendência, muito mais fácil é fazer o que é errado do que o que é certo. É muito mais fácil mentir do que falar a verdade. É mais fácil ser egoísta do que ter altruísmo. Tudo isso é a carne que nós temos que lutar, fazer como Paulo. Paulo dizia que ele esmurrava a carne dele diariamente. Se você olhasse para a vida de Paulo, você diria, este é um homem justo, mas ele vivia a justiça de Deus diariamente. Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. É se vestir de Cristo, Cristo é a tua justiça. É se vestir de Cristo diariamente. Este fariseu achava que a oração dele estava chegando rapidinho nos céus. Mas, na verdade, tinha um teto de bronze, que era o próprio orgulho dele, impedindo que essa oração chegasse aos céus. Já o publicano, quem é o publicano? Um homem errado, um homem que era, digamos, ladrão. Ladrão por quê? Porque ele cobrava, todo publicano cobrava a mais. Eles eram coletores de impostos, mas eles cobravam a mais, eles roubavam. Além daquilo que Roma pedia, eles pediam um pouco a mais para ficar no bolso deles. Mas esse homem estava arrependido disso, ele não queria mais fazer isso. E ele estava tão arrependido que ele não se achava nem digno de estar falando com Deus, mas mesmo assim,
ele amou a Deus, ele viu Deus na vida de alguém e ele quis buscar esse Deus. E olha a oração do publicano, que é a oração do justo. O publicano, no versículo 13, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que eu sou pecador. Versículo 14, digo a vocês que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Eu garanto, porque Jesus que contou essa parábola, de que este publicano, toda a oração que subiu ao céu, se ele pediu misericórdia por sua família, Deus abençoou. Se ele pediu para que Deus, pelos seus familiares, não só dentro da sua casa, mas tio, primo, prima, Deus abençoa. Se ele pediu para Deus, Deus abençoa. Olha, daqui para frente eu quero viver honestamente, mas faz multiplicar o pouco que entra. Deus abençoou, porque Deus ama aquele que se veste dele mesmo. Ele se vestiu de humildade, ele se vestiu de amor. Ele foi diante de Deus amando a Deus. Mas ainda para falar da oração do justo, é claro que eu tenho que ler Tiago capítulo 5. Em Tiago capítulo 5, o Senhor fala o efeito de uma oração de alguém que se veste de Jesus. E aqui está escrito em Tiago capítulo 5, no versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame o presbítero da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E aqui no versículo 16, ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Aqui nós vemos o Senhor está falando todas as situações. Eu ouço a oração do justo. Qualquer tipo de oração. Você está sofrendo, ore. Você está alegre, adore. Você está enfermo, ore, porque eu vou curar. Mas é a oração do justo. É aquele que se veste de Cristo Jesus. Aí sim eu vou orar, eu vou ouvir esta oração. E ele diz aqui, a oração do justo é poderosa. É como uma explosão no reino espiritual. Você tem noção? É por isso que o inimigo, ele quer roubar este seu tempo de oração. Porque ele sabe que o efeito da oração do justo é realmente uma explosão de poder, uma explosão de milagres, e ele quer roubar esse seu tempo com Deus. E ele ainda deu o exemplo de uma pessoa que orava com fervor. O que é orar com fervor? É orar com intensidade e orar sem desistir, porque o exemplo foi dado de Elias. Quando Elias orou com fervor, ele subiu no Monte Carmelo e ele orou 1, 2, 3, ele orou 7 vezes. Ele não desistiu até ver. Isso é orar com fé, isso é orar com fervor. Isso é a oração do justo, porque Elias não era um homem como nós, com os mesmos erros, mas ele tinha consciência de que diariamente ele precisava de restauração e de conserto, e ele precisava se vestir de Deus para poder ter uma oração poderosa. Esse é o seu desafio nesta manhã. Se vista de Cristo Jesus. Se vestir de Cristo Jesus é se vestir com uma nova forma de viver e de pensar. Tudo que você achava certo antes, agora você tem que analisar se realmente é certo, segundo o padrão do céu. O padrão do céu é altíssimo. O Senhor diz para você não só perdoar, mas amar o seu inimigo. Libere uma palavra de bênção para aqueles que te feriram e você vai ver o efeito da sua oração na sua própria vida. Agora coloque neste momento nos comentários o seu pedido de oração. Com certeza enfermos serão curados. Com certeza os céus estão abertos sobre a sua cabeça para que você seja abençoado no dia de hoje. Senhor, entramos na sua presença sabendo que somos justificados por Cristo Jesus. Pedimos perdão
por tudo aquilo que ofende, tudo aquilo que entristece a tua santidade, a tua presença em nós. Pedimos, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos com o teu sangue poderoso. Queremos nos revestir de Cristo Jesus neste momento. Senhor, ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, e entramos na tua presença clamando, Senhor. O Senhor disse, se alguém está sofrendo, ore. Olha para aqueles que estão sofrendo neste momento. Eu apresento cada uma dessas orações de sofrimento, para que esse sofrimento seja interrompido em nome de Jesus. O Senhor disse, está alguém enfermo, ore, porque o enfermo será curado. Em nome de Jesus eu apresento todos os enfermos, não só fisicamente, mas na alma. Cura, Senhor, é o que eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa se revestir de Cristo Jesus todos os dias. Deixe o seu like e compartilhe essa oração.